Bom dia, Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. Estamos no mês de maio, mês de Maria, mês das flores, mês das noivas. E naturalmente hoje celebramos um dia muito especial, o Dia das Mães. O nosso programa de hoje nós vamos dedicar a você, mãe, você que nos acompanha, você que é devota, que é filha de Maria, assim como todos nós nos unimos em oração com Maria, a nossa Mãe de Deus, para que derrame as suas graças, suas bênçãos sobre todas as mães que estão nos assistindo. Um beijo no coração de todas as mães que nos acompanham no nosso programa Semeando. No programa de hoje, nós vamos dar continuidade à pregação do Moisés Azevedo, ele que é o fundador da comunidade católica Shalom. É um presente para você, mãe, no seu dia, essa pregação que você vai ver a seguir. Vocês não entenderam, eu disse que nenhuma boca, eu ainda vi bocas fechadas, que nenhuma boca se cale, que nenhuma boca deixe de proclamar e de testemunhar essa verdade que mudou a minha história, a sua história, a história da nossa vida, a história do mundo e a história do universo. Cristo ressuscitou, aleluia! Sim, verdadeiramente. Sim, verdadeiramente. Sim, verdadeiramente. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. A palavra do Evangelho que nós proclamamos e ouvimos ontem, na vigília pascal. A palavra que nós ouviremos hoje do Evangelho, na missa da ressurreição do Senhor. Não é uma parábola, não é uma fábula, é uma realidade tão forte, uma realidade tão transformante, tão inaudita, que mudou a história do universo, que mudou a história da criação, que mudou a nossa história, que mudou a minha história, que mudou a sua história, que mudou a história de milhões e milhões de homens e mulheres que contemplaram, que viram e que são testemunhas para o mundo de hoje e o mundo em cada tempo de que Cristo ressuscitou, aleluia! Nós não temos simplesmente uma ideia para anunciar. Nós não temos simplesmente uma miragem para contemplar. Nós temos uma realidade. Nós temos um fato que entrou na história dos homens, em determinado tempo da história dos homens, que irrompeu a história dos homens, que irrompeu a história da salvação, que irrompeu a história da humanidade, que irrompeu a nossa história, e que assim transformou a nossa história em uma nova história, que assim transformou a criação do mundo em uma nova criação, porque Cristo ressuscitou, aleluia! Houve um dia, como este, que é este dia. Houve um dia na história, que é este dia, permitam-me dizer e compreendam, houve um dia na história, que é este dia, que a pedra deste sepulcro rolou, e que aquele que jazia, morto, assassinado, por nós, pela humanidade, por mim e por você, por os homens de toda a história, de todo o tempo, que o crucificamos com os nossos pecados, que o crucificamos com o nosso não, que crucificamos com a nossa indiferença, que o crucificamos com o nosso pecado que resiste a reconhecer Deus, o seu amor, a sua santidade, a sua misericórdia, que toda a iniquidade do mundo caiu sobre ele, que toda a iniquidade minha, sua, nossa, de toda a história de todos os tempos caiu sobre ele,
E ele foi este homem servo sofredor que nós contemplamos na Sexta-feira Santa, do qual os nossos olhos desviavam dele. Espetáculo também inaudito, o inocente, o Cristo inocente, o Deus feito homem, tomando a carne humana, mas transformando a carne humana numa inocência tal, mas tomando nesta carne inocente e nesta alma inocente o pecado de toda a história, de todos os homens e de toda a humanidade. O meu e o seu pecado o esmagou. O meu e o seu pecado, a minha e a sua morte, o esmagou. E ele morreu dilacerado, crucificado e traspassado na cruz. O meu e o seu pecado e o pecado de tantos, o pecado que caiu sobre mim, não caiu mais sobre mim, caiu sobre ele. A minha história ferida, as minhas dores que caíram sobre mim, não caíram mais sobre mim, caíram sobre ele e o esmagaram. E ele experimentou o fel do nosso pecado. Ele experimentou o fel do pecado da humanidade. Ele experimentou o fel do meu pecado. Ele experimentou o fel das consequências do meu e do nosso pecado. Ele experimentou o fel das consequências do pecado de toda a história dos homens, desde Adão até hoje, até o meu, até o último pecado que nós acabamos de cometer. Ele experimentou no seu corpo, na sua alma e na sua divindade inocente. Ele experimentou a força do nosso pecado. Ele experimentou a morte. Ele experimentou a morte, mas a morte, o meu, o seu, o nosso pecado, o pecado de toda a humanidade, o pecado de todos os homens, o fel amargo da iniquidade humana não pôde detê-lo. O seu amor foi e é mais forte que o meu, o seu, o nosso pecado. O seu amor, o amor de Cristo, foi mais forte do que a minha, a sua e a nossa morte. O seu amor, o amor de Cristo foi mais forte do que toda a crueldade que a nossa humanidade cometeu longe de Cristo. O amor de Cristo foi mais forte do que o meu, o seu pecado escondido, alimentado, cultivado, às vezes não reconhecido, mas o seu amor, o amor de Cristo foi mais forte do que o pecado e a morte, e ele venceu, e ele ressuscitou, e a pedra do túmulo tombou, e a luz gloriosa do seu amor divino, a glória divina resplandeceu na história, resplandeceu no tempo, resplandeceu na vida dos homens, resplandeceu na minha vida, na sua vida. A glória divina é real, porque resplandeceu no corpo de Cristo, no corpo de Cristo. E o corpo de Cristo não é só uma realidade espiritual. O corpo de Cristo era material, era carne de Maria. Ele foi gerado no seio de Maria. Era carne da humanidade. A minha carne, a sua carne, a carne da humanidade era material. E a sua ressurreição foi também gloriosa, que tomou toda a criação, toda a humanidade, a nossa carne. Ele remiu e redimiu a nossa carne. Ele remiu e redimiu a humanidade. Ele remiu e redimiu a criação. Ele remiu e redimiu a mim e você. Ele remiu, ou seja, ele perdoou. Ele sepultou. Ele colocou, ele esqueceu as faltas da nossa humanidade. A minha e a sua falta. Ele perdoou. Ele remiu, Ele nos lavou com a força da sua ressurreição. Ele destruiu como um fogo abrasador a minha e a sua iniquidade, a iniquidade do mundo, a iniquidade do mal. Dizia o Papa Bento XVI, o mal era uma realidade tão dura no mundo que o homem não conseguia vencer, que o homem só conseguia se confrontar e se lamentar. O mal era uma realidade tão dura na história pessoal de cada um de nós e na história da humanidade, que Deus disse: eu mesmo venho e enfrentarei o meu e
eu enfrentarei o teu mal, não o dele, o teu mal. Eu enfrentarei na minha carne revestida da nossa humanidade, a carne de Cristo. Deus se fez carne, Deus se fez homem, e enfrentarei na minha alma, no meu corpo, eu enfrentarei o mal de toda a humanidade e vencerei. E ele venceu. E hoje é o dia que nós proclamamos a vitória de Cristo sobre o mal, sobre o pecado, na minha história, na história do mundo, na história de toda a humanidade. Este dia é um dia tão impressionante, caros irmãos, que se a gente for ver o relato das Escrituras, o que a gente vai ver no relato das Escrituras? No Gênesis, qual é o primeiro versículo do Gênesis? Qual é? Qual é o primeiro versículo do Gênesis? Não, acho que vocês não entenderam, eu vou fazer a pergunta de novo, porque eu sei que vocês conhecem a Bíblia de cor. Eu sei que todo mundo conhece a Bíblia de cor, e não vale pescar. Qual é o primeiro versículo do Gênesis? No início... O primeiro versículo do Gênesis, as duas primeiras palavras do versículo do Gênesis, e todo o primeiro versículo vai falar do início da criação. Mostra que no início, a terra era disforme e vazia, e o Espírito do Senhor reinava, pairava, melhor dizendo, pairava sobre as águas. E diz no Gênesis, Deus disse, faça-se a luz. E a luz se fez. E Deus chamou dia e noite. E ali iniciou-se o primeiro dia da criação. E o Gênesis vai revelando cada dia da criação, numa linguagem parabólica, mostrando Deus como o autor de todo o criado, e o homem como a obra-prima da criação. E chega então ao sétimo dia, que diz que Deus repousou. Na criação, nos explicava o Papa Bento XVI na vigília da Páscoa deste ano, na criação, a ordem para o mundo hebreu, a criação tendia para o último dia, o repouso de Deus. Mas acontece logo em seguida, nós vemos no capítulo 2 do Gênesis, que algo entra dentro da criação. O que é que entra dentro da criação? O que é que acontece dentro da criação? Capítulo 2, capítulo 3, o que é que acontece? O pecado. Aquela criação que Deus contemplou e viu que tudo era bom, preste atenção. Ela é invadida pelo mistério da liberdade do homem, que diz não a Deus e que peca. E assim entra uma linha de treva na criação. O pecado entra no mundo. Tudo aquilo que Deus criou, tendo como obra-prima o próprio homem e tendendo para o repouso em Deus, acontece, é tocado pelo mistério da iniquidade, com a cooperação da liberdade do próprio homem. E o pecado entra no mundo, raiz das nossas infelicidades mais profundas. Diz um sábio que o pecado é a raiz de todas as infelicidades que nós temos na nossa vida, mesmo que nós desconheçamos, mesmo que nós não tenhamos a consciência clara do que é o pecado, mas em última instância, ele é a raiz de toda a infelicidade que possa existir nas áreas da nossa vida. O meu ou o que cometeram contra mim, ou as consequências do pecado da humanidade. Mas, como a criação começou no início e tendeu para o sétimo dia,
que era o dia sagrado no Antigo Testamento e para o povo hebreu. Qual é o dia sagrado para nós cristãos? Qual é? Qual é o dia sagrado para nós cristãos? E o domingo é o 7º dia? Sim ou não? Qual é o domingo? O 1º dia. Diz o Papa Bento XVI, uma coisa tão inaudita acontece na história, e até na história da salvação, que Jesus Cristo, Ele aparece aos discípulos e diz o relato: no 1º dia da semana, ao alvorecer, na tarde ao alvorecer, Jesus aparece, os apóstolos vão lá e o túmulo está vazio. E as mulheres veem o Senhor. E na tarde desse 1º dia da semana, estando as portas fechadas, Jesus pôs-se em meio deles e disse: a paz esteja convosco. Veja bem, meus irmãos, o dia sagrado para nós cristãos não é o último dia da criação. O dia sagrado para nós cristãos é o 1º dia, porque neste 1º dia, Jesus ressuscitando no 1º dia, significa, inicia-se uma nova criação. Inicia-se uma nova criação. Inicia-se um novo tempo. Inicia-se uma nova história. Inicia-se um novo tempo na vida dos homens, na vida do universo, na minha vida, na sua vida. Como no 1º dia houve a criação, hoje, no dia em que o Senhor ressuscitou, porque é hoje, é aquele mesmo dia, mas é o dia de hoje, Cristo inicia uma nova criação, Cristo inicia um novo tempo, Cristo inicia uma nova história na vida dos homens, na vida da humanidade e na minha vida. Uma nova criação. Que bom estar com você aqui na TVC com o nosso programa Semeando, principalmente você, mãe, hoje que dedicamos o dia a você. Em sua homenagem, que nós estamos apresentando o programa de hoje com a pregação do Moisés Azevedo para você. Você que nos assiste, que nos acompanha, principalmente você, filha de Maria, como nós somos filhos de Maria. Vamos ter a seguir a continuidade da pregação do Moisés Azevedo. E aquele que está sentado no trono disse então: eis que eu faço novas todas as coisas. Depois disse: escreve, estas palavras são certas e verídicas. Disse-me: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o começo e o fim. A quem tem sede, darei gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor receberá esta herança, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Repetindo: e aquele que está sentado no trono disse: eis que eu faço novas todas as coisas. Repitam comigo: eis. Você pode repetir mais forte, para Fortaleza ouvir. Eis que eu faço novas todas as coisas. Depois disso, escreve. Escreve.
escreve apóstolo, escreve profeta, escreve. Estas palavras são certas e verídicas. Repitam comigo. Estas palavras são certas e verídicas. Não, eu gostaria, nós estamos lendo e proclamando a palavra de Deus. Ninguém proclama a palavra de Deus assim, estas palavras são certas. É verdade. É Deus que está dando o testemunho. O testemunho não é meu. O testemunho não é só seu. O testemunho é do próprio Cristo. É palavra de Deus que está dando testemunho. Estas palavras são certas e verídicas. Quais são as palavras que são certas e verídicas? Quais são? Quais são as palavras que são certas e são verídicas? Quais são? Desculpem. Quais são as palavras que são certas, que são verídicas, que é verdade, que é verdade, que é verdade, de fato é verdade, que o próprio Senhor diz, escreve profeta, anuncia, estas palavras são verídicas. Quais são? Meus queridos, hoje é o dia em que se faz novas todas as coisas. Hoje é o dia em que se faz novas todas as coisas. Hoje é o dia, e esta é palavra de Deus, não durma, acorda tu que dormes. Hoje é o dia, eis que eu faço novas todas as coisas. A tua vida, pela força da ressurreição de Cristo, hoje é nova. É nova. E é verdade, você já ouviu outras vezes, mas é certo, é verídico, é verdade, e é o próprio Deus que atesta. Hoje a tua vida é nova. Hoje a tua vida é diferente. É depositado dentro de ti a força da ressurreição de Cristo, a força que mudou o rumo da história, a força que mudou o rumo da história dos homens, a força que mudou o rumo de toda a humanidade, a força que venceu a morte, a força que venceu o pecado, está depositada em ti hoje. E por isso hoje tua vida é diferente. Hoje creia nisso, por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Creia nisso. Você, meu irmão, que luta contra a bebida, creia nisso. Você, jovem, que luta contra as concupiscências da carne, creia nisto. Você, esposa e esposa, que luta com os conflitos, mesmo que seja consagrado há 30 anos, creia nisso. Que luta contra os seus desafios da sua vocação, creia nisso. Você, que muitas vezes está ainda com os olhos na sua história, chorando amargamente as feridas da sua vida, creia nisso. Creia nisso, porque se isto ainda não mudou, se há uma área da sua vida que ainda não mudou, se há uma área da sua vida que ainda você ainda luta, se estribucha, se reage, é porque você ainda não a acolheu com todo o seu coração, com a sua inteligência. Você ainda não permitiu que a força da ressurreição de Cristo, que habita dentro de você, que esta nova força vá como um rio, brotando, lavando, inundando, purificando, salvando, restaurando, recriando e fazendo nova todas as coisas, inclusive estas dimensões da sua e da nossa vida, inclusive as dimensões da vida do mundo. Eis que eu faço nova todas as coisas. E hoje, cada um de nós tem a força do novo dentro de nós.
Você hoje tem a força do novo, tem a força da graça, a força da ressurreição de Cristo. Ontem, lá na vigília nós cantamos, lavados em Cristo, somos uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Será que isso ressoa na sua alma? Será que assim os seus lábios, o seu coração testemunha? Será que você toma posse dessa realidade que é verdade, que é certa e que é verídica? Que pela força de Cristo, você é uma nova criatura, hoje se estabelece por a graça particular que cada Páscoa dá. Que em meio às lutas e os desafios da nossa vida, porque estamos dentro ainda da história, estamos dentro ainda do tempo, estamos em meio às lutas, estamos em meio aos desafios, mas ao mesmo tempo estamos na eternidade. A eternidade veio para dentro de nós, veio para dentro da história, veio para dentro dos homens, veio para dentro da minha vida, e a força da eternidade vive em mim, porque Cristo é real. Cristo vive em mim, Cristo é real, a força da ressurreição de Cristo é real, e eu posso me apossar dela, e eu posso beber dela, e eu posso me alimentar dela, e eu posso deixar-me absorver por ela. E esta força, esta novidade, esta ressurreição de Cristo me faz novo hoje, não ontem, não amanhã, hoje, a força da ressurreição de Cristo, hoje. A criatura nova habita em mim. Diga a pessoa que está do seu lado, talvez ela ainda não tenha compreendido. Diga para ela, hoje, diga. Diga para ela, convença, por favor, convença em nome de Cristo. Vejam o que o Papa Bento XVI nos diz a esse respeito. Preste atenção. Mostrando o encontro de Cristo ressuscitado no primeiro dia com os discípulos. Ele diz: de fato, este encontro continha nele algo de impressionante. O mundo tinha mudado. Preste atenção, gente. De fato, o encontro com Cristo ressuscitado, que passou pelas portas do cenáculo e se encontrou com os discípulos, aquele encontro trazia algo de impressionante. Por quê? Porque o mundo tinha mudado. Meus irmãos, pela própria força da ressurreição de Cristo, o mundo mudou. Pela própria força da ressurreição de Cristo, você mudou. Talvez você ainda não percebeu, mas você mudou. E mudará cada vez mais que você mergulhar, livremente abraçar e livremente deixar-se banhar por esta glória de Deus, por esta força transformadora que é a ressurreição de Cristo. E ele continua: o mundo mudou. O mundo tinha mudado. Aquele que estivera morto goza agora de uma vida que já não está ameaçada por morte alguma. Fora inaugurada uma nova forma de vida, uma nova dimensão da criação. Foi inaugurada uma nova forma de vida. Estamos encerrando o nosso programa de hoje, um programa muito especial, e que pedimos a Nossa Senhora que cubra com seu manto a todas as mães nesse dia que ele é dedicado. Um feliz Dia das Mães para você e uma feliz Páscoa. Um bom dia e até o próximo domingo, se Deus quiser.